Paz do Senhor a todos. Estamos aqui hoje para falarmos a respeito da lição de número 4. Meu nome é Fábio e estou juntamente com mais duas irmãs. A irmã Leia, que está aqui à minha esquerda. Prazer estar aqui hoje. E também a Cláudia, minha esposa. Prazer também. E nós estamos aqui justamente para falar de um papel bastante importante para nós na família e na sociedade como um todo, que é justamente o papel da esposa dentro da família, né? Hoje em dia é um assunto bastante pertinente a ser tratado, justamente por causa de alguns movimentos que ultimamente têm acontecido e a família tem sofrido alguns tipos de ataques que têm de verdade, de fato, tirado ou desfigurado o que realmente a mulher deve representar dentro da família. O texto-chave que nós temos aqui em nossa revista está registrado em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Leitura bíblica em classe, que também inclui o texto-chave, está no capítulo 2, versículos 18 ao 24. Né? E gostaríamos já de entrar na lição propriamente dita e falar a respeito da introdução dessa lição. Para mim, é um tema de muita relevância, como já comentei, onde se fala a respeito de qual é o papel da mulher dentro da família. É até citado que o autor Gary Haynes, ele escreveu a seguinte frase: a mulher não foi feita para ser homem. Parece até óbvio, né, essa frase, mas na verdade alguns movimentos estão levando a mulher a querer ter uma igualdade com o homem. Mas a mulher, ela tem a sua própria natureza, ela tem as suas próprias características, tem a sua própria personalidade e junto dessas características nós identificamos grandes diferenças e aspectos necessários e importantes que a mulher possui e não pode ser confundida com o homem. Então, na verdade, quando nós pensamos a respeito dessa frase que parece tão óbvia, ela vai compactuar, inclusive, com o pensamento cristão, onde nós acreditamos que a mulher tem o seu papel fundamental, individual, próprio e característico, onde nós entendemos, sim, que a mulher, ela, além de ser única em si mesmo, as suas características, o seu papel, ele é completamente diferente do que o homem deve desempenhar dentro da família. E, como nós acabamos de ler na palavra do Senhor, um vai complementando o outro dentro do papel da família. Então estamos aqui justamente hoje para descrever e detalhar um pouco mais a respeito do papel da mulher e, portanto, nós temos duas grandes mulheres aqui ao meu lado para justamente endossar o pensamento cristão e compartilhar um pouco da sua experiência, do seu conhecimento em relação a esse tema tão importante. O primeiro tópico fala sobre o papel compartilhado, e aí um subtópico A diz a formação dos filhos. Nós queremos ouvir a Leia falar a respeito dessa introdução que nós falamos agora. É muito interessante quando a gente olha e vê que existem inúmeras diferenças, né, entre o homem e entre a mulher. Isso é muito claro. A mulher, ela tem uma doçura, Deus dotou a mulher, né, de uma sensibilidade única, de uma percepção, de uma resiliência muito, muito forte, né? Nós mulheres, a gente passa por dificuldades, mas a gente tem uma facilidade de se recompor, de estar de pé novamente. E não é questão de nós sermos fracas, né? Quando diz que a mulher é o vaso mais frágil, não é essa a questão. Eu acredito que quando eu estou dentro de um propósito pelo qual o Senhor me criou, pelo qual o Senhor me formou, eu vou entender que ele deu a responsabilidade para alguém, no caso meu esposo, para cuidar de mim. E se a gente olhar isso com os bons olhos, como é bom a gente saber que nós somos cuidadas por alguém, que tem alguém que nos dá suporte. Isso não é uma questão de fraqueza, é você estar dentro do propósito para o qual o Senhor te criou. Muito bom, excelente, Léa. E é justamente essa diferença de natureza é que faz essa complementação dentro da família.
tem uma outra questão também, que hoje a gente ouve muito aquela frase, né? Eu não dependo de homem para nada. A gente ouve muito isso entre as mulheres, com quem a gente, na sociedade, com quem a gente conversa, e é muito triste ver que com o passar dos anos, muitas mulheres perderam o seu propósito, né? Para que o Senhor a criou. E eu estava dando uma pesquisada, na primeira onda do feminismo, no século XIX, as mulheres foram às ruas, né, em busca dos seus direitos, né, porque elas queriam ter mais direitos. Isso, de uma certa forma, foi bom. Porém, ao mesmo tempo que elas conquistaram muitas coisas, eu acho que elas perderam muitas coisas. E uma, assim, das perdas primordiais foram os filhos. Porque a gente viu que muita coisa se perdeu quando a mulher passou a se colocar, né, na posição, ninguém manda em mim. Agora eu sou autossuficiente. E eu acho que isso foi muito triste, porque os filhos foram os mais atingidos dentro da família. Bom, falando sobre filhos, já entramos aí no primeiro ponto sobre o papel compartilhado. Né? Papel compartilhado por quê? Porque não existe dentro desse papel compartilhado, desses itens que representam esse papel compartilhado, não existe só um responsável. Isso de fato precisam estar engajados tanto o marido, o homem, como a mulher e a esposa. E o primeiro ponto fala justamente sobre filhos. Queria pedir a Cláudia que comentasse a respeito. Hoje em dia, né, a gente tem falado com várias mulheres sempre, e a gente tem visto que muitos homens estão fugindo do papel, da responsabilidade de ajudar a mulher a criar os filhos. Eles têm aquilo que a mulher está em casa, mesmo quando a mulher trabalha, mas a mulher tem esse dever, ela que tem que educar, ela que tem que cuidar, né? E a gente vê que isso não é verdade. Porque a Bíblia diz que a gente tem que estar junto nessa missão, né? Cuidar, educar e ter essa responsabilidade juntos, né? O pai, muitas vezes, acha que só trabalhar e pôr o dinheiro dentro de casa já é suficiente. Estou sendo pai, e não é bem assim. Muitos filhos têm crescido hoje em dia e muitos maridos se tornando maus maridos exatamente porque não tem um pai dentro de casa. E então tem que ser uma junção, né? Os dois cuidando, os dois educando, amando, brincando, englobar em tudo, né? E por outra vez também tem muitas mulheres que falam, meu marido é o líder da casa, meu esposo é que manda, então ele que tem que educar. E aí quando o filho faz algo errado ou quando o filho vai mal na escola, é o pai que tem, o meu marido que vai, ele que resolve, ele é o pai, ele resolve, e não é bem assim, né? Eu acho que a gente tem que estar debaixo do mesmo propósito, porque Deus confiou a nós, o pai e a mãe, para cuidar dos filhos. Bom, ao longo da história, né, a esposa ela tem tomado bastante parte ou bastante participação na formação dos filhos, né? E eu acredito que o homem acabou se acomodando nisso. Então, a mulher cuida dos filhos e eu trago dinheiro e pão para casa. E acaba se tornando um jogo pesado, porque, na verdade, existem várias áreas que precisam ser tratadas dentro da questão dos filhos, né? É necessário cuidar de uma gama de coisas que acontecem na vida dos nossos filhos que, se não for dividida essa responsabilidade, se colocar só em cima de alguém, vai sobrecarregá-lo, vai estressá-lo ou estressá-la e vai tornar até infrutífero os seus filhos, justamente porque falta esse trabalho conjunto, em equipe, né? Essa palavra equipe é interessante porque você não busca o interesse próprio, né? ou individual, você trabalha para que tudo dê certo, né? E dentro desses cuidados na formação do filho, além da educação, além da parte espiritual, além da cultura que está sendo colocada no seu desenvolvimento, né, social, etc., existem algumas coisas importantes que precisam ser tratadas dentro da questão dos filhos, que entra justamente no ponto B, que fala sobre o cuidado da integridade física e emocional, né, juntamente com a família. Então, queria pedir a Léa que compartilhasse dos seus pensamentos aí, do que a Bíblia nos orienta e essa lição nos traz, Léa.
esse tópico ele é muito importante, porque quando a gente fala em família, sobre saúde emocional, se nós temos uma família estruturada, nós vamos ter uma igreja estruturada, nós vamos ter uma sociedade estruturada. E a mulher, ela tem essa capacidade de conduzir a saúde emocional de toda a família. Se o casal são pessoas bem resolvidas emocionalmente, automaticamente os filhos serão reflexo daquilo. Eu não tenho como ter uma saúde, uma doença, assim, espiritualmente falando ou emocionalmente falando, e os meus filhos olhar para mim e não ser como eu. Então, a gente precisa buscar em Deus todos os dias equilíbrio emocional para que o Senhor nos capacite em como orientar, né? Como nós vamos orientar nossos filhos. É bem verdade que muitos pais trabalham o dia todo, as mães normalmente passam a maior parte do tempo com os filhos. E hoje nós vemos tantos adultos, né, doentes emocionalmente, que eles não sabem lidar com as frustrações, eles não sabem lidar com as decepções, porque eles foram criados por pais e por mães que estavam mais preocupados em dar do que em estar. E isso é um erro que aconteceu durante muito tempo, que ainda vem acontecendo. Eu acredito que essa geração que está vindo aí sofre muito mais isso, porque é muito claro hoje, a gente ouve pai ou mãe falando, eu trabalho mesmo, eu gosto, preciso trabalhar porque eu quero dar para os meus filhos o que eu não tive. Mas espera aí, talvez se você na sua infância tivesse tudo aquilo que você desejava, será que você se tornaria o adulto que você é hoje, né, com tantas responsabilidades, com caráter formado? Então, a mulher tem esse papel de desenvolver a integridade, a saúde emocional dentro da família, dentro de uma sociedade, porque como eu já disse, muitos pais trabalham duro, passam o dia inteiro assim, fora, e às vezes o pouco tempo que tem com os filhos não é tempo de qualidade, né? Eu lembro que quando as meninas ainda eram bem pequenas, o Marcelo trabalhava, fazia faculdade, dirigia igreja, e quando ele chegava do serviço, ele falava para elas, eu tenho 20 minutos com vocês. Só que era 20 minutos com qualidade, era sem celular, era sem outras distrações, era apenas para estar com elas, um tempo de qualidade. E isso está faltando muito nos dias de hoje. A família ter tempo à mesa, né? Sentar com os filhos, saber como foi o dia, se interessar, né, pela vida dos filhos, com quem eles andam. Tem mães que não conhecem quem são os amigos dos seus filhos, né? Com quem eles andam, o que eles fazem. E isso é uma brecha que tem se aberto cada vez mais. E o adversário tem trabalhado nisso para destruir as famílias. Vira e mexe a gente escuta alguém, o filho de fulano se matou. E aí a gente fala, meu Deus, e a mãe? Será que não estava acompanhando, né? Será que não estava vendo? Então, a gente precisa redobrar muito a nossa atenção nessa questão de cuidados com filhos, porque nós temos uma percepção. Eu sei que, assim, a Claudinha, como eu, nós temos filhos, a gente sabe quando acorda bem, quando não acorda bem, quando o marido está bem, quando não está. E se nós não cuidarmos também da nossa saúde emocional, a casa inteira parece que vai desandar, né? Então, a casa inteira vai padecer. E, então, é algo que a gente precisa ter em nossa mente. Eu preciso estar mais com os meus filhos do que me preocupar mais em dar a eles aquilo que eu não tive. E isso é fundamental nos dias de hoje. Exatamente. E essa questão do estar vai trazer muito equilíbrio emocional, porque a ausência dos pais, a ausência do contato com a mãe, a ausência do contato com o pai, a ausência do relacionamento vai trazendo cada vez mais insegurança junto dos nossos filhos. E essa insegurança pode gerar uma série de outros problemas, crises de ansiedade, síndrome do pânico, depressão e outras doenças que estão tão presentes nos dias atuais. E estando junto, com certeza sentindo essa segurança do lar, de não ver brigas de relacionamento, porque o que muitos adolescentes sofrem, ou muitos jovens sofrem, é de ver os seus pais brigando na frente deles, a falta de respeito, uma série de outras coisas. E esse equilíbrio do marido e da mulher traz essa segurança. Exatamente. E traz essa saúde emocional para os filhos. Zelar da integridade física também. Então, isso é uma parte que mais para frente vai ser tratada em relação à comunicação, em uma outra lição. E quando há essas percepções e há o diálogo dentro da família, para se chegar a uma situação de consertar o que está errado, de tratar o que precisa ser tratado, tudo isso também entra na questão da comunicação do casal. Bom, e aí tem o papel
da responsabilidade doméstica. Eu gostaria de comentar isso daqui, porque, no geral, desde que eu sou pequeno, eu vejo só minha mãe cuidando das tarefas domésticas em casa, né? E nos dias atuais em que a mulher ela tem uma jornada tripla, né? Ela tem que cuidar de si, tem que cuidar da casa e tem que trabalhar fora para compor a renda familiar. Justamente porque hoje em dia, às vezes, o salário só do homem não é o suficiente para honrar com os compromissos e ter uma vida razoável, né? E eu me recordo que eu fiz um acordo com a Cláudia no começo, próximo ao nosso casamento, em que ela trabalhava e eu também, e nós tivemos a primeira filha, a Nicole. E nós chegamos a um acordo, bom, vale a pena continuar trabalhando ou fique em casa cuidando da filha? E ela falou, não, eu cuido de casa, cuido da filha e não vou trabalhar mais. Falei, então eu honro com os compromissos da casa, né, meu salário é suficiente hoje. O financeiro, né, não ia valer a pena ter ela continuar trabalhando fora, financeiramente não valeria a pena. E passaram-se alguns anos, hoje nós temos 3 filhos. Né? O acordo que nós fizemos lá atrás, para hoje, é muito pesado para ela. Então, se eu não tiver uma contribuição dentro de casa, mesmo eu trabalhando fora e ela trabalhando só em casa, mesmo assim ainda fica pesado. Porque cuidar de 2 crianças, né, pequenas e um adolescente é um papel extremamente que é bastante trabalhoso. E cuidar da casa também. Então a gente tem que ter essa consciência de que deve haver uma divisão na responsabilidade doméstica dentro do lar. Então trocar uma fralda faz parte do papel do pai, dar o banho no filho faz parte do papel do pai também. É uma responsabilidade, não é uma ajuda. Porque se a gente fala que é ajuda, parece que a responsabilidade é dela e eu estou ajudando. Né? Faz parte. Na verdade, a gente está dividindo as responsabilidades. Né? Exatamente. E dentro dessa questão, né, o marido que ama a sua esposa, ele não vai querer ser injusto, falar, não, você que se vire, você nasceu para isso. Não, isso não é verdade. A responsabilidade, ela é conjugada, ela é dos dois, é dos cônjuges, vamos dizer assim, dentro da família. Né? Então, esse é por isso que eu queria comentar isso, porque se é a mulher comentando, ela vai se defender e falar, tá falando porque é mulher. Então, eu tomei essa liberdade de comentar a respeito para defender vocês e, obrigada, de fato, dizer que esse é um papel compartilhado. Bom, encerrando o primeiro tópico, nós vamos para o tópico de número 2, que fala sobre os papéis que cabem à mulher. Então, nós falamos até aqui sobre os papéis compartilhados e agora papéis mais específicos. O primeiro ponto fala sobre a mulher companheira, né, e auxiliadora ou a ajudadora. Então, queria pedir a Cláudia que comentasse a respeito desse tópico. É um tópico muito interessante, né? Porque Deus, quando resolveu criar, Ele escreveu lá, né? Uma auxiliadora, uma ajudadora. E não uma que traga problema, que põe o marido para baixo, né? Então, eu acredito assim, né? Que nós, a gente tem visto, né? Que os maridos têm muitas responsabilidades, né? A responsabilidade espiritual, como sacerdote do lar, a responsabilidade financeira, mesmo que a mulher trabalhe, geralmente o papel de trazer o sustento fica sempre maior para o esposo, maior, né? A responsabilidade maior. E eu vejo que nós, como mulheres, temos que auxiliar, ajudar, né? Ajudar como, né? Ajudar como, auxiliar como. Quando o marido estiver desempregado, a gente tá ali junto do marido. Não, amor, eu vou trabalhar para ajudar, eu vou te ajudar, né? Quando surgem os problemas da casa, gerais, qualquer problema, né? A gente tá do lado, tá ali dando apoio, né? Incentivando, motivando e estando junto. O mesmo propósito de resolver aquilo, né? Auxiliar. Porque a gente também tem visto em muitas mulheres que falam assim, meu marido tá desempregado, é um desocupado. Não serve pra nada. Não serve pra nada. Aí eu falo, vai fazer isso, mas não quer, aí não ajuda em casa. Não faz isso, mas eu acredito que para um homem desempregado é muito difícil, né? Porque tem aquele peso de trazer o sustento, né? Então, eu como mulher sábia,
Tenho que ajudá-lo e não colocar ele mais para baixo do que ele já está, né? E desmotivar uma pessoa é muito triste, né? Porque a pessoa fica pior do que já tá, né? Então, acho que a gente tem que auxiliar, ajudar na criação dos filhos, como já foi dito, na parte espiritual, na parte financeira, em qualquer área que ele precise. Às vezes, a gente, como a Leia falou, a gente tem que notar quando ele não tá bem, quando ele acorda mal, quando tá com problema na empresa. E às vezes o marido com problema na empresa e aí a mulher vai lá e quer trazer mais problema para o marido. Não, seja uma ajudadora. Vamos tentar resolver esse problema para ele, né, se dar bem na empresa, para ter o sustento dentro do lar. Exatamente. E depois, se você não conseguir resolver este problema, conversa com ele. Eu acho que o diálogo dentro de um relacionamento é fundamental, o diálogo. Eu acho que é isso que está faltando hoje em dia nas famílias em geral, né? A falta de diálogo, a cobrança, né? Em vez de incentivar a cobra, em vez de chegar e conversar e expor, não. Por que você não está fazendo isso? Por que você não lava a louça? Por que você não faz aquilo? Não, a gente tem que conversar e ajudar ele nesses momentos difíceis. Interessante esse texto, porque o termo utilizado aqui em Gênesis, quando nós buscamos uma referência bíblica sobre o mesmo termo em hebraico, nós encontramos aquele texto que diz: o Senhor é o meu refúgio, meu socorro bem presente no momento da angústia. Né? Esse termo refúgio, na verdade, é auxílio. E o auxílio que o Senhor nos é no momento da angústia é o mesmo termo utilizado para a mulher, que Deus criou a mulher para ser a auxiliadora. É tão maravilhoso que é como se Deus chegasse para o homem e dissesse assim: olha, eu vou colocar uma parte de mim ao seu lado para te auxiliar. Né? É como se Deus estivesse ao meu lado quando a Cláudia está comigo, porque ela é o meu refúgio, ela é o meu auxílio, ela é a minha auxiliadora. É Deus presente dentro do casamento, através da mulher. Então, se há responsabilidades, ou se algumas responsabilidades não são tão pesadas, está aqui o meu refúgio, está aqui o meu auxílio, está a minha auxiliadora. Foi para isso que Deus criou a mulher, para estar do lado do homem. Né? Um ponto importante a respeito da mulher ser auxiliadora, vem um ponto polêmico, que é a questão da submissão. Que até hoje tem causado aí algumas discórdias, né? E o feminismo bate muito de frente com isso, mas precisamos entender o que é de fato ser submisso, né? E eu queria que a Leia comentasse a respeito da mulher ser submissa, né? O que a Bíblia nos orienta a respeito disso, o que a lição nos traz em relação a essa questão da submissão. Eu gosto muito daquele texto que, quando Paulo diz que vós mulheres sejam sujeitas, né, a vossos maridos, porque hoje em dia é muito mais fácil nós olharmos para a mulher e vermos assim: não, como eu já disse, ninguém manda em mim. Eu sou autossuficiente, eu posso todas as coisas e acima de mim só Deus, né? Mas não é. A gente tem que entender que nós estamos sendo cuidadas, né? Na minha casa eu tenho meu esposo, que é o sacerdote do lar. Eu preciso ser submissa a ele. Se eu quiser andar de acordo com a palavra, eu preciso estar em obediência, né? Nós estamos em uma missão junto, porque a construção de um lar é uma missão, né? Cada um contribui com uma parte, sendo orientado por Deus, para que essa casa seja fortalecida a cada dia. Então, eu preciso entender que... E muitas mulheres, elas estão emocionalmente desgastadas porque elas querem exercer um papel que não são delas. Se elas entendessem realmente o significado de ser submissa e que não é um fardo, é um privilégio, né? Nós sabemos que tem alguém que nos orienta, que tem uma responsabilidade sobre a minha vida. Então, muitas mulheres sofrem porque elas querem provar a todo custo para a sociedade e para as pessoas que elas não precisam de ninguém, que elas são autossuficientes. E isso é muito desgastante, né? Porque nós estamos saindo do propósito. A mulher, quando ela chega nesse nível, ela não está vivendo dentro do propósito para o qual o Senhor a criou. E elas não entendem que, além de elas estarem fazendo mal para elas mesmas, sendo insubmissa, elas estão causando problemas ao redor.
Porque, por exemplo, eu tenho filhas. Se minhas filhas olharem para mim e me verem, né, me enxergarem como alguém que não é submissa, automaticamente elas vão fazer isso lá na frente. E eu sei que elas terão problemas no casamento. Então, recentemente eu estava conversando com a minha filha e ela falando sobre futuro, sobre emprego, sobre o que ela gostaria de ser. E eu falei, filha, é muito bom você sonhar. Você precisa sonhar, você precisa ter um foco, uma meta para sua vida, mas você não pode deixar em momento nenhum de lembrar que Deus te criou para um propósito. E amanhã ou depois, quando você tiver a sua família, o seu esposo e seus filhos serão sua prioridade. Não que você vá... É muito bom quando a gente tem essa opção. Eu trabalhava e aí quando eu fiquei grávida, nós também tivemos essa mesma decisão. E eu digo que foi a melhor escolha da minha vida, porque assim, eu pude acompanhar minhas filhas em tempo integral, eu pude ver o crescimento, eu pude ensinar de acordo com o que nós aprendemos. E isso faz toda a diferença. Demais. Muito, a gente vê isso lá na frente. Eu tenho amigas que têm escolas, berçários, né? E elas já me relataram que é muito triste. Tem bebês que chegam lá, a mãe pega no carrinho, naquele bebê conforto, entrega na escola e a criança fica lá das 7 da manhã às 5 da tarde. Às 5 da tarde ela pega no carrinho, põe dentro do carro, chega em casa, ela não tem nenhum tipo de contato físico. Uma amiga minha falou que às vezes tinham crianças que chegavam na escola no outro dia com a mesma roupa que foram embora no dia anterior. Então é muito triste isso, porque eu fico pensando como será, né? Como será o tipo de relação no futuro entre mãe e filhos? Então a gente precisa entender sobre o nosso papel de ser submissa, como nós somos exemplo para os nossos filhos. E é muito bom a gente saber que Deus designou a responsabilidade do marido, né, para cuidar da gente. Isso é muito bom, a gente deveria olhar isso com bons olhos. Exatamente, muito bom, ler esses comentários, porque ser autossuficiente, na verdade, tem algo implícito aí. Exatamente. Não é necessário ter mais família, não é necessário formar mais família. E realmente, como você disse, vai contra o propósito e o plano de Deus para a sociedade, que é justamente formar boas famílias, uma boa sociedade, né? E dentro dos papéis da mulher, né, tem um papel bastante importante, que é a administração do lar, administrar a casa. E a mulher ela é tão peculiar, né, na sua natureza, que ela tem a capacidade de multitarefas, né? Opa, de e como? se organizar, ter uma visão periférica e uma série de outras questões tão específicas da mulher, né? Então, gerenciar o lar não foi feito para o homem, foi feito para a mulher, né? E o homem, na verdade, por sua vez, ele tem que reafirmar esta autoridade que a mulher tem dentro da sua casa, tem dentro do seu lar. Eu queria que a Cláudia comentasse um pouco a respeito deste tópico. Administração. Complexo. É complexo, né? É muito difícil e ao mesmo tempo para a mulher é mais fácil, né? Muito fácil. Porque a mulher ela consegue ter uma visão do todo, né? O homem geralmente se ele vai ver aqui, ele vai ver aqui, né? Ele não vai ver as outras coisas, né? A gente tem 3 filhos. Então, é bem difícil a administração em casa, né? Mas a gente tem que olhar num todo, tanto o marido, quanto os 3 filhos, quanto a casa, né? E aí eu vejo que lá em casa a gente administra assim, o Fábio, ele me ajuda com as crianças, com o Telzinho, principalmente. O Telzinho dá bastante trabalho e o Fábio, ele é bem presente ali, principalmente com as meninas, mas principalmente com o Tel, que é o mais novinho. A Nicole tem 13 anos, então ela me ajuda na organização geral do lar. E aí a gente vai administrando os cuidados, a arrumação da casa, as responsabilidades da cozinha, as responsabilidades do modo geral, né? Então, eu acho que a mulher consegue enxergar onde precisa ser cuidado, onde precisa ser administrado, né? E eu queria só comentar um pouco mais a respeito desse ponto, porque como a mulher ela é a gestora do lar,
se o marido ele não reforça isso frente aos filhos, ele acaba tirando a autoridade da mãe, né? Então, se a mãe fala, marido, esposa, faz isso, faço. A partir do momento que ele diz não, os filhos vão olhar o seu exemplo, e quando a mãe der uma ordem, uma orientação, filha aquilo, filha faz isso, mantenha o seu quarto organizado, faz aquilo, hora de tomar banho e aquilo outro, ela simplesmente, ou eles simplesmente vão virar para ela e dizer assim, não. Se o papai disse não, eu também tenho o direito de dizer não. E o meu papel, além de ser a pessoa responsável pela disciplina dentro do lar, eu tenho que afirmar essa autoridade da gestora do lar sobre a Cláudia, para que ela não seja desrespeitada frente aos nossos filhos. Bom, esses são os papéis. A ideia aqui não é esgotar todo o assunto em relação ao papel da mulher, né, compartilhado ou direcionado, mas é ter um fundamento para que cada um construa a sua família com alguns caminhos bíblicos e direcionados. Então, nós estamos chegando ao encerramento dessa lição e eu queria que vocês fizessem também aí, colocassem algumas palavras com considerações finais. Bom, ainda só relembrando um pouquinho, foi um ponto importante que eu achei isso que você falou da administração do lar, que se o casal ele não fala a mesma língua dentro de casa, nada vai funcionar, né? Isso é muito importante, que a gente que é mulher, a gente tem a facilidade de olhar o leite, empurrar o carrinho e falar no telefone. Lá em casa, se eu falar, faz duas coisas, a Marcela fala, não, é uma só, eu tenho que focar aqui. Então, a mulher tem esse dom, é algo que Deus deu pra gente de ser multitarefas mesmo. Mas falando de uma forma geral, né, sobre o papel da mulher, que Deus nos criou para desempenhar um papel único na sociedade. E ninguém pode fazer aquilo que nós mulheres fazemos, né? Foi algo que Deus deu especificamente para nós e que a gente entenda e viva dentro, né, desse propósito para o qual o Senhor nos criou. Que a gente preste mais atenção nos detalhes, às vezes, da casa, o que tá bom, o que não tá. E como a Cláudia falou, o diálogo é muito importante dentro de um lar, dentro de um casamento, em uma família, é primordial. Eu acho que sem diálogo a gente não consegue chegar a lugar algum. E que a gente coloque nosso coração em tudo aquilo que a gente for fazer dentro da nossa família, entendendo que a nossa base sempre vai ser a Bíblia. Não é o que o mundo diz, não é o que a sociedade diz, mas é o que a Bíblia diz para nós. Concordo com tudo que a Leia disse. E eu escrevi desta forma aqui, né? Que os homens amem suas esposas, né? E que as mulheres não permitam ser diminuídas nem maltratadas pelo fato da submissão, que infelizmente muitos homens não entendem e acham que é mandar, maltratar, psicologicamente, emocionalmente, muitos até fisicamente, Exatamente. né? Então, não se deixem ser diminuídas ou maltratadas. E o nosso papel, como diz a Bíblia, vamos auxiliar nossos esposos, amar, zelar, cuidar do nosso lar e fazer com amor, né? Com amor. Eu vejo muitas mulheres falando, eu faço porque eu tenho que fazer. Porque, que isso, que é aquilo, né? Mas que nós possamos fazer com amor aquilo que Deus nos fez para fazer, nos propôs para fazer. E nos permitir ser amada e cuidada pelos nossos maridos, né? Porque é tão bom, né? Demais. E é isso. Eu tenho uma mensagem pessoal, que inclusive deixei registrado, fiz questão de deixar registrado nessa lição, de que a mulher ela não pode e não deve, em hipótese alguma, aceitar menos do que ser amada pelo seu marido e pelo seu esposo. Se você sofre algum tipo de violência psicológica, emocional ou física, não permita que isso aconteça. Denuncie, porque não foi para isso que Deus te criou. Te criou para que você seja amada, para que você seja esposa, mulher, mãe, com dignidade, com respeito e de acordo com os propósitos que Deus estabeleceu através da sua palavra. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, professores, e que este bate-papo que nós tivemos aqui com a Leia e com a Cláudia sirva de grande base para que vocês consigam ministrar as aulas de vocês junto dos seus alunos. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Leia. Imagina. Obrigado, Cláudia. Deus abençoe, queridos.